compartilhar mais um Dvar Torah incrível que eu escutei do Rav Yedidi Avanet no Shabbat, que eu gosto muito, sobre a Parashat Noach que a gente leu ontem no Shabbat. A gente tem a seguinte pergunta. E disse Hashem para Noach para sair da Tevá, para sair da arca. E essa é uma pergunta interessante, porque a princípio, por que precisa de um mandamento de um tzivui para sair da arca? Se ele entrou, ele tinha méritos de entrar. Então, quando acabasse o dilúvio ali, passa as águas, baixou a enchente, pode sair. Por que Hashem precisou ordenar, dar um mandamento para Noach sair? Será que o mérito que ele tinha de salvar não era suficiente para sair? Para entender isso, a gente vai explicar algumas coisas. Ele traz também que já o Or HaChaim, ele traz essa pergunta, que já que Noach se salvou do dilúvio, ainda assim era necessário uma coisa a mais para ele poder sair, um mérito a mais. Senão, ele teria que ficar dentro da arca o resto da sua vida, até acabar o dilúvio, até secado as águas, ele não ia poder ter saído. E disse o Rabino, em nome do Lev Eliyahu, ele diz o seguinte, que os nossos sábios, eles trazem que todo o tempo que Noach teve na arca, ele teve um esforço tremendo. Ele tinha que alimentar todos os animais dia e noite, porque tem animal que come de dia, outro come à tarde, outro come de noite, outro de madrugada, dia e noite, sem parar, alimentando os animais. E até tem um passuco do Teilim dos Salmos que ele fala, tradução livre, estou exausto já, Hashem, de tanta coisa que eu estou fazendo, não aguento mais, é muito esforço. Então, por que tinha que ter todo esse esforço aqui? Apesar da gente ver que a arca já era um milagre por si só, ou seja, Hashem tinha outros meios de fazer os animais se virarem, ou ficar sem fome, ou milagrosamente não comer por todo o tempo do dilúvio. Ele poderia, já que entrar todos os animais da arca já era um milagre por si só. Então, por que ele tinha que fazer todo esse esforço continuamente, dia, noite, madrugada, toda hora? E diz os versículos da Torá, vai escolher Elohim et Noach, que Hashem se lembrou de Noach. E que essa lembrança foi todo esse trabalho, essa terra que ele teve de alimentar todos os animais. Mas aí fica a pergunta, se esse era um mérito, talvez aqui, que ele teve para sair da arca, o que aconteceu com o mérito que ele tinha de ter se salvado? Porque ele não entrou e depois saiu. Então explicam nossos sábios que é o seguinte, que no mundo antigo, antes do dilúvio, as pessoas elas desceram tanto nível tão baixo que elas já não se preocupavam com os outros. Era um egoísmo tão forte que as pessoas roubavam, tinham relações ilícitas com a mulher do outro, não importava, o importante era o eu estar satisfeito. Esse era um antigo que não aguentava, a Hashem não podia mais deixar ele continuar. E agora, para ele ter méritos, Noach ter méritos num mundo novo, né, um novo mundo, como a gente diz, ele teria que ter uma coisa nova. E esse mérito de ter alimentado os animais toda hora é um dos princípios que a gente tem no novo mundo de Olam Hesed Baneh, o mundo feito em bondade, que eu estou aqui para servir o outro, eu não estou aqui só para satisfazer as minhas necessidades, eu estou aqui para servir os demais, não só o que eu estou precisando, os outros também têm que estar no meu radar de necessidades, o que eu posso fazer pelo outro. E isso era o que Hashem queria inculcar dentro de Noach para esse novo mundo. Esses eram méritos que ele estava precisando para poder sair da arca e entrar nesse novo mundo. E a gente vê que depois que Noach sai, ele tinha também uma certa tviá, só um parênteses, uma certa exigência perante ele, porque apesar dele não ter se misturado com as pessoas, não ter descido nesse nível tão baixo, ele seguiu os caminhos de Hashem, porém, a tviá que os nossos sábios falam, nessa exigência que tem sobre ele, que os nossos sábios dizem, é que ele também tinha um pouquinho desse egoísmo. E qual foi esse? Que apesar dele ter feito o que Hashem mandou e não ter seguido o caminho que o mundo estava fazendo, ele não rezou pelos outros. Então, de uma certa maneira, ele tinha um resquício dentro do nível dele de Tzadik, que ele foi exigido dele, disso que ele não rezou pelos outros. E rezar não só fazer tefilá, rezar também significa influenciar as outras pessoas.
Ele não tentou, ele ficou na dele, tá bom, eu tô aqui, vou construir a arca, vou me salvar. E o resto, beceder, tipo, não tá na minha lista de prioridades. Então isso foi uma exigência que teve sobre ele. E a gente vê que depois que ele sai da arca, ele planta um kerem, um vinhedo, para depois, né, fazer a Even Pinah, tipo, a primeira pedra do novo mundo. Só também tem um pouquinho de uma tviá sobre ele, que em vez de fazer uma coisa ruhani espiritual, ele faz uma coisa mais gashmi, física, que depois Abraham Avinu vem consertar isso, e ele e Sarai Meino vem adicionar o Haniut, espiritualidade nesse chesed de se preocupar com os outros, agradecer a Hashem e tudo mais, que a gente vê mais para frente. E para terminar, fica um ponto interessante que diz que até a época de Noah, todo mundo era vegetariano, era proibido comer carne, não tinha churras, não tinha nada, não tinha hot dog, não tinha aquele burgão, não tinha nada, só vegetariano. E fica a pergunta por quê? E dizem os nossos sábios que é fácil entender, que antes de destruir o mundo, as pessoas chegaram a um nível tão baixo que era um nível mais animal. Então, já que ela se comporta de uma maneira tão baixa, qual mérito ela tem de sacrificar um animal para satisfazer sua necessidade? Não tem nenhum mérito, porque a princípio eles estão no mesmo nível, eles não têm nenhuma diferença, apesar dos animais andarem juntos, era só por instinto, que nem o homem também, mas no final ele não queria estar junto com o outro, era só satisfazer suas necessidades. Porém, no novo mundo, quando a gente vê que o Lam Chesed Baneh, você quer fazer bondade, e o homem já se trabalha para estar num nível mais elevado, aí sim ele tem direito de comer carne a partir do princípio que ele entende que tem um propósito para tudo isso, senão ele e o animal estão no mesmo nível. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa entender isso, o Lam Chesed Baneh, fazer mais bondade, e com mérito desse pequeno vídeo, para todo o homem Israel, nessa situação que a gente se encontra, para dar força para os nossos soldados, proteção para todo o nosso povo, trazer de volta todos os nossos reféns que estão sequestrados e reforçar a cura completa de todos os nossos feridos. Shabbat Shalom e até a próxima.